Atividade física é um assunto sempre debatido, discutido aqui do nosso Farol e hoje o tema curioso, no mínimo curioso, temos a participação da Leilani de Paula, ela que é personal trainer, entre outras atribuições, entre outras atividades, já está conosco e eu vou propor o tema, mas antes uma perguntinha. Tudo bem, Leilani? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Bom dia, Roberto, bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem. Você já pensou se nós tivéssemos aqui em Limeira, né, um parque semelhante ao parque do Ibirapuera para correr e para promover atividade física? Seria bacana, né, Leilani? Nossa, se eu tivesse um espaço desse, eu estaria lá dando personal ao ar livre, aula de pilates, funcional. Imagina que delícia? Bacana, né? Seria ótimo, né? Seria Espaço nós maravilhoso. temos, né, Roberto? Falta só a iniciativa de criar um ambiente desse, né? Seguro, mas espaço Limeira tem sim. Verdade. Leilani, entre os meus defeitos, né, antes da prática de atividade física, um deles, eu sei que eu vou tomar um puxão de orelha, mas eu vou fazer o quê? Quando eu saio para correr, especialmente, e eu faço isso de manhã nos finais de semana, durante a semana à noite, mas eu não como absolutamente nada. Eu sei, é errado. Mas esse final de semana eu ouvi um longo depoimento de uma profissional da área semelhante a você, falando sobre trocas saudáveis, trocas que valem a pena, trocas que não valem a pena, e ela se concentrou nas trocas que não valem a pena. Por exemplo, trocar o açúcar por adoçante, trocar o chocolate normal por chocolate diet, trocar, enfim, algumas trocas que não são tão interessantes como a gente acha que na prática funcionariam. Mas eu queria falar com você especificamente quanto à glicose, né, o açúcar. Dizem que a gente tem que queimar açúcar. O açúcar é bom porque produz energia. Como é que funciona o açúcar no corpo de um atleta ou em quem faz atividade física, Leilani? Na verdade, a primeira fonte de energia do nosso corpo é o açúcar. Nós precisamos da glicose dentro da célula para promover energia. É a primeira fonte. Depois vem a gordura. Mas o que as pessoas entendem como açúcar, acha que é o açúcar refinado, que eu tenho que colocar aquele pozinho branco lá na minha vida. E na verdade não é esse tipo de açúcar que é benéfico ao nosso corpo, certo? Então, nós precisamos entender quais são as fontes, de onde eu busco essa fonte. Então, às vezes eu percebo as pessoas, mas precisa comer açúcar, açúcar é energia, né? Nescau é energia para criança, todinho é energia. Eu falo, gente, não é esse tipo de energia que uma criança precisa, não é esse tipo de açúcar que é preciso nutrir o meu corpo. Então, nós temos fontes de energia mais saudáveis, que vêm da fruta, vem do alimento, do carboidrato mais complexo. Então, nós precisamos entender quais são os índices glicêmicos, até mesmo a fruta, dependendo da sua proposta, eu preciso dosar, porque existe frutas, Roberto, que o índice glicêmico da fruta é alto. E se eu tenho já uma diabetes, se eu tenho uma predisposição a engordar, eu não posso fazer uma dieta com um monte de fruta e simplesmente, eu vou jantar fruta. E só aquela fruta com alto índice glicêmico, isso vai contribuir sim também para o teu aumento de peso. E se você tem diabetes, isso pode aumentar sim, tá? O nível de açúcar no sangue. E você faz o quê? Um estímulo da sua bomba ali de insulina constantemente. E isso nós temos que retardar esse efeito insulínico o tempo todo no seu corpo. Nós precisamos, não pode, não, o açúcar vicia. E cada vez que você come um açúcar, você libera insulina. Então, esse mecanismo você pode prejudicar sim o seu corpo, principalmente no processo de emagrecimento. E você vai lá, você come um carboidrato refinado, daí dá aquela sacia muito rápido, né? O açúcar já cai na corrente sanguínea, você já libera a insulina, aquilo já transforma em energia, daqui a pouco você está com fome de novo. Mas é uma fome, eu falo que é muito mais emocional essa fome do que fisiológica. Porque você está alimentando, de repente, alguma compulsão, algum vazio maior ali, porque isso vai fazendo uma descompensação aí na sua recompensa, na sua dopamina. Então, estudos falam que o açúcar refinado, ele é altamente viciante. Ele é mais viciante que uma cocaína, que um crack. Então, é importante a gente entender onde eu vou buscar essa fonte de energia e qual alimento seria mais indicado para que eu tenha uma quebra mais lenta ali, de uma degradação mais lenta, principalmente se eu vou treinar,
que seria melhor? Eu comer uma trufa de chocolate ou eu comer uma fruta junto com uma castanha para dar uma quebra daquele índice glicêmico? Então, por isso é importante ter um acompanhamento nutricional para que a gente possa entender os valores nutricionais de cada alimento, mesmo quando natural, tá? Porque se eu tenho a proposta de emagrecer, eu tenho que pensar qual fruta seria melhor, com índice glicêmico menor, se eu tenho que comer essa fruta junto com alguma castanha para dar uma quebra. Então, quem vai orientar isso é o nutricionista, tá? Mas eu sempre oriento o meu aluno a conhecer os alimentos, porque nós temos hoje muita informação. Antigamente não tínhamos como pesquisar isso facilmente, né? Hoje você coloca lá no Google, você coloca lá, vai ter vários profissionais falando no YouTube sobre alimento e vai te dar um bom esclarecimento também do que são, onde encontrar alimentos com essa fonte de energia saudável para o seu organismo, principalmente quem está pensando em atividade física. A questão que você falou de jejum, eu não sou contra fazer atividade física em jejum. O que às vezes você pode estar colocando em risco é se você fizer uma janela muito grande nesse estado aí de jejum. Você pode gerar uma hipoglicemia. E às vezes você está caminhando na rua, você pode ter um mal-estar e pode cair. Pode ter ali, bater a cabeça, pode ter uma fratura. Então, você pode sim colocar em risco a sua vida, como eu já vi muitos casos de pessoas saírem para a rua para caminhar em jejum e acabar desmaiando, perde o sentido, e ela nem imagina que pode acontecer isso com ela. Então é importante a gente ter o cuidado com essas questões. E se for fazer uma atividade física em jejum, não faça longe das pessoas, tem que ter um personal, tem que estar dentro de casa, com sempre alguém por perto, porque se você tiver algum mal, alguma situação que possa abaixar a tua pressão, cair, desmaiar, você tem quem possa socorrer também. Então eu não oriento sair para caminhar em jejum, porque pode acontecer sim algum risco aí com a tua saúde, tá, Roberto? Bom, dentro dessas trocas que eu estava te falando, né? As trocas que valem a pena, trocas que não valem a pena. Então, vamos falar um pouquinho das barrinhas, né? As barrinhas de cereais que são tão populares aí nas academias. Vale a pena a barrinha diet ou vamos em comum mesmo? Olha, Roberto, tem que tomar muito cuidado com o que é diet, com o que é light. Na verdade, eu gosto de saber o que eu estou comendo, né? A gente tem que ter o hábito de ler os rótulos, saber, porque muitas coisas processadas vêm muito açúcar, sal, muito refinado, muita gordura hidrogenada dentro disso. Então, aquilo que parece tão natural e tão benéfico para a saúde, se nós formos avaliar o rótulo, a gente vai falar assim, é que nem bula de remédio. Já pegou bula de remédio? Você não toma, né? Então, muitos rótulos, se você ler, você não vai comer. Se você entender o que vem aquele xarope como é? O xarope de, acho que é frutose que fala, xarope de amido, tudo isso é açúcar, né? É tudo embutido. Então, eu falo assim, a melhor barrinha de cereal é a barrinha que a gente faz em casa. A gente tem receitas naturais aí que dá para fazer em casa, então você sabe o que você está colocando dentro do alimento, né? Porque esses processados, ele vem muita coisa embutida, escondidinha ali para você, e às vezes pode ser um vilão para a sua dieta. Então, eu procuro fazer coisas em casa, eu procuro pegar receitas fit, eu procuro fazer coisas mais natural possível, porque daí eu tenho certeza de como eu estou alimentando a minha célula. Eu tenho mais certeza disso. Então, eu falo para os alunos: leiam, procurem uma orientação nutricional, porque às vezes você pode estar comendo aí uma barrinha de cereal equivalente a um brigadeiro, né? Porque às vezes vem um chocolate em cima dessa barrinha, daí vem aquela camadinha que tem um pouco da fruta seca, a banana, o morango, mas tem que saber como é que tá esse processo todo dessa barrinha aí, para ver se você não está sendo enganado. E outra coisa importante é você entender que você tem que. Eu não sou contra o açúcar. Eu estou tirando o açúcar do meu café, eu ponho um pouquinho, mas eu ainda gosto de tomar um pouquinho de açúcar. Isso já vem já desde de criança, né? Adoçar as coisas. Mas nós temos hoje o açúcar demerara. Então, o que eu oriento é tirar o açúcar da sua casa branco. Tira e põe só demerara. Vai fazer um bolo? Opte por fazer um bolo, né? Não comprar bolo de pacote no supermercado, porque esses também tem muita coisa que você não sabe ali dentro.
Então é muito processado isso daí, tudo embutido, né? Lá dentro você não sabe o que nós estamos comendo. Então pega os ovos da galinha, né? Pega o leite da vaca, faz o bolo e coloca o açúcar demerara ou então coloca a uva passa, que vai ajudar a adoçar esse bolo. Nós temos tâmaras, que é muito gostoso fazer bolo com tâmaras. Já são alimentos que já têm o açúcar natural da fruta, essa fruta seca, e você diminui o quanto você vai colocar de açúcar. Mas se for adicionar, usa o demerara, que é um açúcar mais marronzinho, hoje é fácil encontrar. Então, tira o açúcar branco da sua casa, aquele branco refinado, e substitua por esse açúcar demerara. E tira os adoçantes, porque tem comprovações científicas de quanto isso é cancerígeno, enquanto isso inflama o nosso corpo. Né? Então, células tumorais são alimentadas por açúcar. Então é importante a gente entender e fazer essas trocas realmente, você trocar as coisas. Eu vou dar refrigerante para uma criança? O que vocês acham? Se você olhar o quanto tem de açúcar refinado dentro do refrigerante, você daria isso para o teu filho? Sabendo que isso retarda toda a parte cognitiva, atrapalha no crescimento mesmo, neural de uma criança, no aprendizado na escola. Então, aqui em casa não entra refrigerante. Então, são coisas que a gente tem que entender que são nocivas. E onde a gente começa a doutrinar os hábitos? Desde criança. Então, muitas vezes nós temos comportamentos no hábito alimentar que está lá na nossa infância. O que a sua mamãe colocou na mesa para você, o refrigerante, o pão branco, o bolo, a quantidade de açúcar que você... pirulito, bala, tudo isso vem lá da nossa infância. E alguns momentos que nós estamos tristes, angustiados, nós vamos para onde? Para esses alimentos. Então, nós precisamos também, uma coisa que eu venho chamando a atenção dos alunos, é entender quais são os seus vazios emocionais, que às vezes são gatilhos para você ir atrás do doce. E que doce eu quero? O refinado, que era muito comum na mesa dos nossos avós, era muito comum esse açúcar, usar muito o açúcar, porque nós não tínhamos muitos estudos, comprovações, nós não tínhamos aí dados tão completos aí do quanto isso poderia ser nocivo, né, Roberto? Perfeito, perfeito. Para a gente encerrar, então, aliás, eu já tenho o tema da próxima quinta-feira, depois eu vou te passar, que é até uma pergunta de alguém que nos acompanha aqui no nosso programa e vou falar depois. Para a gente fechar definitivamente, uma última pergunta. Nós falamos sobre açúcar, você já deu toda a sua contribuição, falou sobre isso, mas, então, para a gente resumir, para aquela pessoa que acha que consumir uma barrinha de chocolate, aliás, não barra de cereais agora, uma barrinha de chocolate ou um sonho de valsa antes de praticar alguma atividade física, isso faz diferença ou não faz diferença? Nenhuma, na sua opinião? Olha, te dá um pouco mais de energia, sim, dá. Mas eu sempre optei por chocolate mais cacau, né, Raul? O Raul tá aqui, ele querendo participar do seu programa. Eu falei, hoje pode, vem dar seu testemunho aqui. É isso aí. O Raul, quando era... Vem aqui, filho. Quando o Raul era bem pequeno, o que eu fazia? Eu introduzia o chocolate na vida dele com 3 anos de idade, né? E eu falava o que para você, Raul? Vem aqui que é a mamãe. O que eu falava para você sobre o cacau? Quanto que você tinha que ingerir? 85%. Ah lá, 85% dava para ele. Então, o chocolate, gente, você tem que saber o quanto de porcentagem tem do cacau. Então, como o chocolate é gostoso, faz bem para a saúde, sim, mas hoje nós temos aí uma variedade de chocolate e nós conseguimos também dosar isso aí. Quanta porcentagem tem do leite e do cacau? Eu comecei a introduzir o chocolate na vida do meu filho, ele tinha 85%. Por quê? Eu comecei do mais amargo para que ele pudesse estimular essas papilas gustativas e sentir o amargo do chocolate, que é o mais saudável, né? Que vai te dar energia também para treinar, para brincar. Mas eu comecei lá vamos colocar assim, o pior, o mais amargo, né? Que todo mundo fala que tem gente que não suporta comer esse chocolate. Por quê? Porque foi dado primeiro muito refinado, o muito adocicado. E daí é difícil seguir, chegar a ser gostoso. Mas o caso do meu filho, que já começou com 85%, ele come dos dois. Ele não deixou de comer 85%, às vezes ele come um pouquinho mais gorduroso, um pouquinho mais ao leite,
mas ele não deixou de comer o chocolate 85%. Agora, se a gente estimula muito o nosso paladar aí com as nossas papilas gustativas, com muito doce do refinado, você já não percebe mais o doce da fruta, você não consegue mais sentir os sabores naturais. Mas como estímulo para energia, eu gosto de comer um chocolatinho, sim. Eu sou filha de Deus, eu adoro um chocolate, mas eu prefiro sempre 70%, 70%, 80%. Às vezes como um pouquinho ao leite, quando dá uma vontadezinha ali maior de experimentar. Eu gosto muito de chocolate branco, mas eu não faço disso, Roberto, como se fosse um protocolo de treinamento. Eu vou treinar, vou para a academia, preciso comer um chocolate. Não, eu tenho alguns momentos que eu me presenteio com chocolatinho, tá? Mas não seria um pré-treino. Chocolate não precisa ser um pré-treino. Nós temos outras possibilidades de nos dar uma energia que eu possa ter ali um treinamento mais intenso. E a questão também da ingestão, preciso saber o que eu vou treinar. Se eu vou fazer uma maratona, se eu vou fazer um treinamento muscular, eu preciso saber o que eu devo treinar, o que eu devo me alimentar para aquele determinado treinamento. Isso também tem muito a ver, tá? Eu preciso entender o que eu vou realizar na academia de treinamento para que eu possa me alimentar num pré-treino mais eficiente. Perfeito, perfeito. Acho que deu para deixar esse assunto esclarecido definitivamente. Leilani, mais uma vez então, muito obrigado a você, a seu filho, Raul, e até a próxima quinta-feira. O tema será bem complicado. Se prepare aí, tá bom? Obrigado mais uma vez. Tá bom, gente. Um beijo a todos. Valeu.